Nesta noite foi lido o trecho do Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, os versículos 1 ao 13. Esses versículos falam sobre a tentação de Jesus. Na mensagem de hoje, o que nós vamos ver é o que nós devemos fazer para suportar as tentações. Nós vamos ver o que o Senhor Jesus fez para que ele pudesse suportar as tentações que lhe foram impostas. Vamos também entender quais os tipos de tentações que nós podemos sofrer da parte do mal. Pode ser que você está sendo tentado e ainda você nem mesmo percebeu. Mas antes de eu entrar na mensagem, antes de eu entrar no trecho, no texto lido, o que é tentação? A tentação é um impulso que todos nós podemos sofrer, podemos sentir. Esse impulso nos leva a praticar algo que não vai de acordo com as Escrituras sagradas, com a palavra de Deus. Isso pode ser atraente aos nossos olhos, mas vai contra os princípios bíblicos que estão descritos na Bíblia. Toda tentação vem do diabo? Não. A tentação pode vir também da própria natureza humana. Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14, dizem assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e conduzido, e seduzido. Portanto, a natureza humana nos leva a pecar. Tanto é que se vocês forem estudar o livro de Apocalipse, vocês vão ver que após o reino do milenar, as pessoas que ficaram aqui na terra e que reinaram com o próprio Deus durante os 1000 anos do reino milenar, ao final dos 1000 anos, mesmo não havendo mal sobre a terra, o ser humano se corrompe de uma tal forma que ele se levanta contra o próprio Deus. Isso é o que vai acontecer ao final do reino milenar, não havendo mal. Esse mal veio inerente do ser humano. O ser humano é mau por natureza. Nós podemos ser tentados por outras pessoas. Vou dar um exemplo. Quando Jó estava passando pela provação da sua vida, Jó havia perdido tudo que ele tinha. Ele perdeu os seus filhos, ele perdeu os seus animais, ele perdeu a sua plantação, os seus servos. Tudo havia sido destruído. E por fim, uma chaga maligna se apodera do corpo de Jó, e não resta mais nada para Jó. A única coisa que resta a ele é pegar um caco de cerâmica e raspar aquelas chagas, porque certamente aquelas chagas minavam sangue, coçavam muito, e Jó já não tinha mais o que fazer da sua vida. E então, sobre todo esse sentimento, esse sofrimento que Jó estava passando, a mulher de Jó olha para ele e diz: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ou seja, a mulher dele tenta a ele a negar que o Senhor Deus o poderia ainda abençoar. E fala para ele, e morra, ou seja, e suicide-se. Tire a sua própria vida, Jó. Foi tentado pela sua própria mulher, por uma terceira pessoa. É claro que nós também vamos poder sofrer tentações da parte do mal, como foi o caso que aconteceu com o Senhor Jesus. No entanto, o que eu quero que fique bem claro para você nesta noite é que ser tentado não significa que você pecou. Hebreus 4:15 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por
todo tipo de tentação. Tudo que você imaginar, o Senhor Jesus passou por nós. Porém, sem pecado. Hebreus 4:15. Jó não pecou quando foi tentado por sua mulher a amaldiçoar Deus. Jó, no entanto, Jó respondeu: você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E a palavra nos diz: em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Jó capítulo 2, versículo 10. Agora que todos aqui sabem o que significa a palavra tentação, e que ser tentado não significa dizer que você pecou, nós poderemos entrar no trecho lido. Os primeiros versículos do capítulo 4, os versículos 1 e 2, dizem assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. A primeira coisa que eu vejo nesse trecho bíblico é que se nós quisermos vencer as tentações, nós devemos estar cheios do Espírito Santo. O Senhor Jesus, nessa passagem, se vocês lerem no Evangelho de Mateus, capítulo 4, justamente, de Mateus, que fala também sobre a tentação de Jesus, vocês vão ver que antes de ir para a tentação, o Senhor Jesus havia sido batizado. E após o seu batismo, o céu se abriu, uma pomba desceu e uma voz do céu disse: esse é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. O Senhor Jesus estava cheio do Espírito Santo, Ele vivia cheio do Espírito Santo. E se nós quisermos vencer todas as tentações que vão aparecer no nosso dia a dia, nós devemos também estar sempre preparados para vencer. Ou seja, nós devemos estar cheios do Espírito Santo. E uma das coisas mais importantes da nossa vida é manter a presença do Senhor junto conosco. O Senhor Jesus, então, Ele começa a sua prova e é tentado durante 40 dias. Nós não sabemos todas as tentações que o inimigo fez contra o Senhor Jesus. No entanto, nós observamos que durante os 40 dias o Senhor Jesus manteve o jejum. Esse jejum foi totalmente um jejum miraculoso. Por quê? Porque foi tal qual o jejum de Moisés, que Moisés e Elias fizeram. E revela que o Senhor Jesus era um profeta, nos mostra que, acima de tudo, o Senhor Jesus, sendo Deus, Ele também era um profeta que foi enviado da parte de Deus, que fez o mesmo jejum que Moisés e Elias, dois grandes homens de Deus do passado, também fizeram. E o mais interessante é que provavelmente o jejum de Jesus tenha sido no deserto de Horebe, o mesmo deserto em que Moisés e Elias jejuaram. Jejuar é muito importante para nós, se nós quisermos também chegar mais perto do Senhor. Mas eu tenho certeza que durante esses 40 dias o Senhor Jesus não apenas ficou parado, jejuando, não. O Senhor Jesus manteve, durante todo esse tempo, a comunhão com o seu Pai. E como Ele fez essa comunhão? Através da oração. Se nós quisermos manter a presença do Senhor conosco, nós devemos estar constantemente falando com o Senhor Deus. Estar sempre em comunhão com o Senhor Deus. Pois a oração, ela nos leva mais perto do Senhor. Portanto, o que acontece então? O Senhor Jesus está naquele deserto durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. O inimigo não consegue vencer o Senhor Jesus, pois o Senhor Jesus estava em constante comunicação com o seu Pai. Não era qualquer tentação que poderia fazer o Senhor Jesus pecar.
Por isso, não foi relatado todas as outras tentações que o Senhor Jesus passou para nós, mas sim as tentações que eram mais importantes. O Senhor Jesus não contou aos seus discípulos, provavelmente o Senhor Jesus não contou tudo o que aconteceu durante aqueles 40 dias, mas o Senhor Jesus falou aos seus discípulos aquilo que nós hoje precisaríamos ouvir, aquilo que precisaria estar escrito. A palavra do Senhor Jesus diz, e ao fim desses dias, Jesus teve fome. O verso 3 nos diz assim: o diabo lhe disse, se és filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Aqui nós vamos ver a primeira coisa que nós vamos poder ser tentados na nossa vida. Nós seremos tentados nas nossas necessidades. O que você precisa mais na sua vida? O que você procura mais na sua vida? Qual é a coisa que você mais pede para o Senhor Deus? Você pode tentar com as suas próprias forças resolver o seu problema. Mas, por algum motivo, você escolhe esperar que o Senhor Deus trabalhe na sua vida. Que o Senhor Deus faça algo por você. E então, o que acontece? O tempo começa a passar. Você sabe qual que é o maior inimigo das nossas vidas? O maior inimigo das nossas vidas não é o nosso adversário, mas sim o tempo. Por quê? Porque o tempo passa. E você está pedindo para o Senhor. E você começa naquela fé, pedindo para o Senhor. Você sabe que o Senhor Deus é poderoso para resolver o seu problema. Então, o que vai acontecer com você? Você pode chegar, uma pessoa pode chegar para você e dizer, no começo da sua prova, como que você vai vencer isso? E você diz, eu confio no Senhor, eu sei que Ele vai resolver o meu problema. E então, o nosso grande inimigo começa a se passar, o tempo começa a se passar. Todos os dias nós estamos ficando mais velhos, todos os dias nós estamos mais perto da morte do que nós estávamos ontem. Isso é óbvio para todas as pessoas. E então passa-se um tempo, vamos supor 1 ano, 2 anos, e então chega a mesma pessoa e diz como que você está suportando ainda a sua provação, e você diz para ela, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor vai agir no meu problema, mas isso é o que você diz da boca para fora. É o que a pessoa quer escutar. Porque o que está realmente no seu coração não é isso. Você que está dizendo, eu confio no Senhor, mas será que Ele vai resolver o meu problema? Tudo isso por uma questão do tempo. E o Senhor Jesus, com o Senhor Jesus também, não foi diferente. Eu quero que você imagine o Senhor Jesus durante 40 dias sem comer. Pode ser que nos primeiros dias o inimigo chegou para o Senhor Jesus e diz, se você é o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão e coma. Eu sei que você está começando a ter fome, mas no começo da prova o Senhor Jesus podia resistir àquilo facilmente. Mas quando chega ao final da prova, o Senhor Jesus quer que nós saibamos disso hoje. Por isso foi relatado, porque certamente esse pensamento pode ter passado na cabeça do Senhor Jesus. Qual o pecado que teria o Senhor Jesus pegar aquela pedra e transformar em pão? Eu quero que você pense, o Senhor Deus, Jesus, Filho de Deus, qual pecado teria se Ele transformasse uma pedra em pão e comesse? Às vezes, nós seremos tentados a fazer coisas que aos nossos olhos não parecem ser pecado.
Mas quando nós cedemos a esse tipo de tentação, nós vamos estar infringindo o maior mandamento de toda a palavra de Deus. Lucas 10, 27. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Jesus não ia pecar se ele transformasse pedras em pães em outras ocasiões. Por exemplo, se o Senhor Jesus estivesse andando com os seus discípulos e não houvesse o que comer, e ele pegasse e transformasse pedras em pães para os seus discípulos comerem, isso não seria o pecado, isso seria uma afirmação que ele era o Filho de Deus. O Senhor Jesus não precisava transformar a pedra em pão, ele podia fazer o pão descer do céu, como aconteceu com o maná no deserto. O Senhor Jesus poderia também criar o pão do nada para mostrar o seu poder como Filho de Deus. Mas por que seria pecado então? Por que o Senhor Jesus está relatado como isso, como uma tentação? Pois o Senhor Jesus sabia que no momento em que ele pegasse aquelas pedras e transformasse elas em pão, seria equivalente a falar que ele não confiaria que Deus Pai lhe forneceria o sustento. Que o Senhor Deus iria fornecer o sustento a ele. Por isso, o maior mandamento diz: ame o Senhor. Ninguém pode amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, se você não confiar no Senhor Deus. Portanto, a provação não era para mostrar o poder do Senhor Jesus. O que o diabo queria fazer com que o Senhor Jesus pecasse era que ele não mostrasse que ele não confiava que Deus Pai lhe forneceria o sustento. Em certos momentos da nossa vida, nós vamos ser tentados a conseguir aquilo que queremos de maneira mais fácil. Vou dar um exemplo aqui. Se você gosta muito de ganhar muito dinheiro, você sonha em ficar rico. Então, a primeira coisa que você pensa: eu vou jogar na loteria para me ganhar. Então, você vai lá e compra um bilhete. O ato de comprar o bilhete não seria um pecado? No entanto, quando você compra aquele bilhete, seria equivalente a dizer: Senhor Deus, eu não confio tanto que o Senhor vai me suprir em todas as minhas necessidades. Por isso, eu quero tentar a minha sorte. Pois eu sei que se eu comprar esse bilhete e ganhar, eu vou ter uma vida melhor que a que o Senhor pode me dar. Seria equivalente a dizer: Senhor, eu não confio que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que o Senhor vai me suprir em todas as necessidades. Eu preciso ter mais do que aquilo que eu posso conseguir com as minhas próprias mãos. O ato de comprar o bilhete não é pecado. O pecado está em você não confiar no Senhor Deus. Confiar que com muito ou pouco dinheiro o Senhor pode te suprir. Isso seria amar o Senhor sobre todas as coisas. O Senhor Jesus responde a essa tentação: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mateus 4:4 também vai adicionar: mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esta é a primeira vez que o Senhor Jesus usa no seu ministério a palavra está escrito. O que o Senhor Jesus queria mostrar é que ele veio para declarar e manter a autoridade dos trechos sagrados até então. Os trechos que foram escritos por Moisés e os profetas.
O que está escrito na palavra de Deus foi inspirado pelo próprio Deus. Vendo essa passagem, o Senhor Jesus nos recomenda, se nós quisermos vencer as tentações, nós devemos conhecer a palavra de Deus, pois da mesma forma que quando falarem conosco, nós podemos mostrar ao mundo que a palavra de Deus diz outra coisa. O poder da palavra do Senhor Deus. O que o Senhor, Jesus estava dizendo para o diabo era: o homem não vai viver apenas de pão. Eu não preciso transformar essas pedras em pão, porque Deus Pai pode me enviar o sustento, o maná, para que eu possa comer. Assim como Ele fez com Israel no deserto. O homem pode viver de palavra que sai da boca de Deus, de todo alimento, e ser alimentado na hora e no momento em que o Senhor Deus determinar. O Senhor Jesus sabia que o seu ministério não ia acabar porque ele iria morrer de fome. Não, o Senhor Jesus tinha plena convicção de como seria o seu ministério. Por isso, ele mostra ao inimigo que ele confiaria no Senhor, Deus Pai. Te pergunto, como o Senhor Jesus pode ter vivido confortavelmente durante 40 dias no deserto? Não por causa do alimento que ele estava comendo, mas sim por meditar constantemente na palavra de Deus. O que acontece então em seguida? Os versos de 5 a 7 dizem assim: o diabo levou ao lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. O inimigo leva então Jesus a um lugar alto e lhe mostra no relance todos os reinos da época, todos os grandes reinos da época. A segunda coisa que você pode ser tentado é receber a bênção que você precisa de maneira antecipada. Por quê? Porque você sabe que o seu inimigo é o tempo, você luta para não ficar velho tão rápido. E você quer que a sua bênção chegue mais rápido. Quem não quer que a sua bênção chegue mais rápido? Quem não quer receber as coisas mais rapidamente? A herança, toda a herança era do Senhor Jesus. Salmo 2, 7 e 8 diz: Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Mas como o inimigo pode prometer e entregar todos os reinos do mundo ao Senhor Jesus, se os reinos eram de Deus? Muito bem, nós sabemos que o mundo jaz no maligno, e nós sabemos que nem todas as coisas estão debaixo das mãos do Senhor Deus. O inimigo tinha controle sobre os reis e autoridades daquela época, porque os reis e autoridades agiam segundo o modo de viver do mal. Eles estavam sob a influência do mal. Eles não serviam o Senhor. João 12, 31 diz: o Senhor Jesus dizendo: chegou a hora de ser julgado esse mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. Ou seja, o príncipe desse mundo era o diabo. Portanto, ele tinha os reis e autoridades debaixo das suas mãos. Portanto, o poder que o diabo reivindica não foi um poder entregue por Deus, mas sim pelos reis e autoridades que viviam segundo as obras do mal. Nós seremos tentados a receber bênçãos que não vêm da parte de Deus, mas não de uma maneira legal. Muitas pessoas caem nesse tipo de tentação, e esse é um dos grandes problemas do Brasil atualmente, a corrupção. Quando nós cedemos a esse tipo de tentação,
nós estamos pecando novamente contra o Senhor Deus. Porque quando fizermos isso, é a mesma coisa de estar adorando ao diabo. Você vai me dizer que não, mas toda vez que você quiser levar algum tipo de vantagem indevida, é a mesma coisa de você dizer: Senhor Deus, eu não acredito que o Senhor tem poder para me ajudar. Por isso, eu prefiro me render ao mal, eu prefiro entrar pelo caminho da corrupção. Eu vou me curvar, eu vou me render ao mal, pois eu sei que o mal vai me ajudar, e não o Senhor. Quando nós recebemos esse tipo de tentação, nós devemos fazer como o Senhor Jesus, responder com apenas uma resposta, terminar a tentação com apenas uma resposta. Está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Nós não devemos aceitar esse tipo de tentação. Por mais que, fulano de tal está fazendo, e ele também vai na igreja. O que acontece hoje? Muitos pastores recebem dinheiro de dízimo, de propinas, coisas que eles não poderiam aceitar. Mas tudo porque eles caíram em tentação. É muito mais fácil: eu preciso desse dinheiro, mas ele vende propina. Não tem problema. Devemos sempre rejeitar esse tipo de ação. O Senhor Jesus disse bem claro ao inimigo: adore somente ao Senhor Deus. Ame somente a Ele e renda somente ao Senhor. A última parte da tentação, o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Temos aqui a última tentação descrita por Lucas, que na verdade essa tentação ela está em segundo lugar no livro de Mateus, ela é a segunda tentação do livro de Mateus. Nós seremos tentados a pecar contra o Senhor, e muitas vezes nós vamos acreditar em trechos isolados da palavra de Deus, e esses trechos vão ser usados para nos tentar levar nós a pecar. Esse é um dos tipos mais difíceis de tentação de se combater. Por quê? Porque para você vencer esse tipo de tentação, você deve conhecer muito a palavra do Senhor Deus. Todos os trechos da Bíblia devem ser interpretados em conjunto, à luz da Bíblia, à luz da palavra. Um trecho não pode anular o outro. Você pode se preparar com jejum e oração, mas se você não conhecer profundamente a palavra do Senhor Deus, alguém pode usar justamente a Bíblia para te tentar. A Bíblia é um livro completo. E provavelmente, você poderá cair nesse tipo de tentação se você não conhecer a palavra do Senhor Deus. E esse é o tipo de tentação que se propaga hoje com muita facilidade pela mídia. As pessoas pegam trechos da Bíblia e dizem: olha, está escrito aqui, se você der 10, você vai ganhar 100. Quanto mais você abençoar a obra de Deus, mais você será abençoado. Está escrito isso na palavra? Sim, está escrito. No entanto, se a pessoa que estiver
fazendo isso, não estiver fazendo com o coração para Deus, não vale nada o sacrifício dela. Se você entregar uma oferta ao Senhor, visando receber algo em troca, é a mesma coisa de você fazer um sacrifício de tolo. Nós não fazemos nada pelo Senhor visando receber algo em troca. Nós não podemos barganhar com o Senhor Deus. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Um trecho da Bíblia não pode anular o outro. Se a pessoa não colocar toda a palavra do Senhor Deus em prática, não é porque um pastor falou de um trecho isolado da Bíblia que vai ser uma verdade absoluta que vai ser aplicada na vida de todas as pessoas. O que nós vemos nesse trecho, o diabo leva o Senhor Jesus aonde? No templo. Por quê? Porque era no templo, no Antigo Testamento, no templo que o Senhor Deus manifestava a sua glória. E ele então cita a passagem, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Essa passagem é uma mentira? Não. Não é. Essa passagem é verdadeira e se aplica nas nossas vidas. É um trecho da palavra do próprio Senhor Deus. No entanto, ele diz respeito a um caso específico. Vamos supor que você tem que passar por um lugar que é muito perigoso e não há outra alternativa para você, e você deve passar naquele lugar. O Senhor te protegerá. Como aconteceu com nós o ano passado, nós não estávamos esperando que um bandido ia colocar a arma nas nossas cabeças na frente da igreja. No entanto, o Senhor Deus os protegeu. Não foi uma coisa premeditada. Se o Senhor Jesus se jogasse daquela parte alta do templo, seria premeditado. Você estaria tentando o Senhor Deus. E então, toda vez que você usar a palavra de Deus para justificar uma ação sua incorreta, você estará tentando o Senhor Deus. O Senhor Jesus responde ao inimigo: dito está, não ponha à prova o Senhor Deus. E é isso que nós vemos muitos falsos mestres, falsos pastores fazendo hoje. Você tem que colocar o Senhor Deus contra a parede. Você exige do Senhor Deus o que você quer. Acaso nós que somos barro podemos dizer ao Criador o que Ele deve fazer nas nossas vidas? Acaso você tem a sua mente melhor que a mente do Senhor Deus para falar o que Ele pode fazer por você e o que você não pode? Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele merece toda a honra, todo louvor e toda adoração. Portanto, para combater esse tipo de tentação, nós não conseguiremos combater se nós não estivermos fundamentados na palavra do Senhor Deus. Portanto, nós devemos ter que estudar muito a Bíblia para saber responder a essas tentações. Lembre-se, ser tentado não é pecado. Todos nós vamos ser tentados por toda a nossa vida, diariamente. Nós só pecaremos quando nós resolvemos ceder aos tipos de tentações. E esta é a mensagem que eu deixo essa noite para a igreja. E as palmas louvam o nome do Senhor Jesus.